Bem-vindos ao Musicalizando o Mundo. Aqui na minha fala nós vamos ter 4 pontos. A primeira vai ser um relato em que eu vou contar sobre um projeto que eu realizo aqui na escola e que eu acho que seria muito legal se pudesse acontecer em mais escolas, porque o resultado dele é muito legal. Vocês vão ver nesse relato com vídeos e fotos aí que eu vou mostrar para vocês. O segundo vai ser mais uma parte um pouco mais didática, mostrando coisas que a gente pode fazer utilizando os cotidiáfonos. O terceiro vai ser uma amostragem dessa experiência com o cotidiáfono, o que a gente pode fazer, algumas dicas e na prática, né, transformar uma música tocada com esses objetos. E o quarto são os parques sonoros, que a gente vai estar conversando sobre a possibilidade de você talvez criar um parque sonoro. Você não sabe o que é um parque sonoro? Então a gente vai descobrir, eu vou mostrar algumas coisas, vou mostrar algumas fotos, alguns vídeos e vocês vão ter super ideias aí para levar para frente. Combinado? Então, segue o vídeo. O que você comeu? Cospe fogo, queima tudo. Que bicho te mordeu? Ei, dragão, o que você comeu? Cospe fogo, queima tudo. Que bicho te mordeu? E aí, tudo bem, pessoal? Eu sou Sérgio Tucci, sou professor, já viajei a alguns lugares aí do Brasil e também no Japão tocando taiko, que é tambor japonês. Quem conhece taiko aí? Tem taiko na sua cidade? Então, eu fiz parte de um grande grupo aqui de Atibaia, interior de São Paulo, por mais ou menos 11 anos, né? E pude conhecer bastante coisa através também do taiko, que foi através desse mundo da percussão que eu fui chegando no mundo da musicalização. Então, eu tenho 32 anos, né? Sou formado em artes, sou professor da rede pública aqui do interior de São Paulo, cidade de Bom Jesus, mas eu moro em Atibaia. E fui conhecendo esse mundo da musicalização aos poucos e fui descobrindo várias coisas, pesquisando várias coisas e entrelaçando coisas que eu já sabia. Eu também sou formado em publicidade, né? Então eu fui entrelaçando várias coisas, fui me aproximando muito do campo aí da educação e do campo da música e da arte. E hoje a gente está aqui no congresso, né, do Musicalizando o Mundo. E a minha fala aqui vai ser bem voltada para esse tema, musicalizar o mundo. Então é principalmente musicalizar dentro da sala de aula, mas também fora da sala de aula. Eu vejo as coisas muito ainda presas dentro da sala, dentro do horário, são 50 minutos, pum, bateu o sinal, acabou, todo mundo vai embora, né? Então, como a gente também pode musicalizar fora da sala de aula, musicalizar o mundo da escola e fora da escola também. Vou explicar o que é a roda de música, então. Enquanto eu estiver falando, vai aparecer alguns vídeos e algumas fotos ilustrando o que eu estou falando. Tudo bem? Então, tem a ver um pouco com essa coisa que eu falei no começo, de sair um pouco do quadrado da sala de aula. Então, de você sair não só do espaço, seja a sala de música, seja uma sala convencional, e levar a música para outro ambiente, para um outro patamar, para um outro momento. Saindo também dessa prisão que são esses 50 minutos, 1 hora, né? O tempo acabou, não pode mais fazer mais nada. Às vezes a criança quer continuar vivenciando a música de alguma forma. Ou ela quer, né, se expressar através da música, através de um instrumento. E às vezes ela não tem isso em casa, né? Por N fatores. Então, eu vou começar contando como começou isso. Tem a ver com um pouco a minha história. Eu estudava num colégio, né, num colégio particular, eu era bolsista lá, no interior de São Paulo. E, para falar a verdade, eu não gostava muito daquele colégio, por alguns motivos, assim, mas
tem uma coisa que me marcou muito lá, que foi assim, havia um grande espaço, salas e tal, mas havia uma biblioteca um pouco maior que essa, e era uma biblioteca que era um lugar importante da escola. E tinha livros, tinha alguns... Naquela época tinha 3 computadores, a gente achava o máximo, porque era uma escola com muita gente, e mesmo assim 3 computadores satisfaziam a gente. E tinha jogos, xadrez, eu adorava ir jogar xadrez lá, mas tinha os instrumentos. Como assim? Entre os livros tinha uma parede da biblioteca que tinham 4 instrumentos. Um era como esse aqui, ó, um violão. Na verdade eram 2 violões, uma viola caipira e um cavaquinho que ficavam lá na escola, né? Ficava na parede e qualquer aluno podia pegar. Então, esses violões ficavam disponíveis na biblioteca como se fosse um livro. Sabe quando você vai na biblioteca, pega um livro e leva para ler em casa ou leva para ler em algum canto ali da escola, para fazer uma pesquisa. E os violões lá eram assim, a gente podia pegar e tocar no recreio, por exemplo. O que isso causou? Eu não sabia tocar violão. Durante muito tempo eu nem toquei, eu não tinha muito interesse, porque eu pegava o violão. O que a criança faz quando pega o violão? Ela não vê que o adulto ou a pessoa que sabe tocar tá mexendo essa mão. Então ela vai só nessa, né? E põe qualquer coisa aqui. A não ser que ela seja uma criança muito observadora e consiga, por exemplo, entender a importância das casas, da posição dos dedos e, né, toda a questão dos acordes. Mas se a criança não for essa imitadora, assim, observadora, ela vai pegar o violão e vai ficar super desanimada porque ela não vai conseguir fazer nada. Se ela for uma criança pequena, beleza, ela vai ficar brincando e vai se achar, né, vai achar super divertido. Mas quando você está um pouco mais velho ali, já uns 8 ou 12 anos, você pega o violão e você não sabe o que fazer com ele, é um instrumento que você fica meio, achei que eu ia sair tocando música, mas não, é um pouco difícil, né? Ele não é tão didático quanto o piano, por exemplo, o teclado, né? Então, eu comecei a tocar violão olhando os meus amigos que sabiam tocar. Então essa lembrança ela é muito forte nesse colégio que eu estudei, porque foi dali que começou a nascer uma série de coisas. Então eu olhava meus colegas tocando, aí a gente ia tocar Legião Urbana, Guns N' Roses, Caetano Veloso. O que aparecia nas aulas, a gente ia, Bon Jovi, a gente foi tocar Beatles, Paul McCartney. Então tudo isso começou olhando. Eu não sabia nada. Aí você começa a copiar. O que você está fazendo? Eu vou fazer o Ré, o D, né? Aqui. E aí você começa a copiar. E aí você vê que é muito difícil mudar e mexer os dedos, mas você começa a querer tocar junto, né? Você quer participar daquela coisa. Lá 4, 5 pessoas, um cantando, o outro tocando, né? Então, isso quer dizer o quê? Onde que eu quero chegar? O forte desse projeto é você causar esse ambiente em que a criança que sabe um pouquinho mais consegue fazer com que a criança que não sabe nada ou saiba pouquinho a imite. E essa imitação vai fazendo com que os dois vão crescendo na medida em que tocam junto. E mais legal ainda, essa imitação vai proporcionar um aprendizado autônomo, né? Que depois ele pode sair por aí perguntando, tirando dúvidas, consultando a internet, né? As revistinhas de cifras, né? Mas o mais interessante é que, além da imitação, você vai criar relações. E hoje a gente já sabe, através de muitos estudos da psicopedagogia, da neurociência, da própria pedagogia, né? Que as pessoas aprendem, principalmente as crianças, elas aprendem muito por imitação, né? A criança quer andar, ela imita. Ela quer falar, ela começa a imitar, né? Então é muita imitação. E através da afetividade, das relações. Então as crianças aprendem a jogar videogame, ou a jogar bola, jogar futebol, ou a pular corda, ou a brincar do que for, né? Aquelas brincadeiras de mão, a doleta. Como brincar da doleta? Qual é a história da doleta? Quem inventou a doleta?
por que se chama doleta, né? Ela não vai ter isso antes. Ela vai simplesmente brincar, se relacionar, criar essas relações com os amigos, com os colegas e vai aprender. Havia alguns alunos que, quando eu levava um violão para tocar na sala de aula, para fazer alguma atividade, eles falavam assim, eu sei tocar, professor. Aí eu dava lá o violão e ele tocava. E muitos desses alunos aprendiam a tocar principalmente nas igrejas, qualquer tipo de igreja, né? Então eles vinham e tocavam alguma música, às vezes alguma música gospel e tal. Tocavam, os alunos ficavam, que lindo, que bonito, né? Achavam aquele aluno máximo, nossa, como ele toca bem e tal. E sabiam tocar, às vezes, sei lá, violão, teclado, flauta, né? E aí eu comecei a perceber que a igreja, por exemplo, ela vem fazendo um trabalho de inserção na música muito legal, que às vezes a escola perdeu um pouco nas últimas décadas, aí, né? E a família também perdeu, porque foi se ficando muito dentro de casa, muito computador, muito celular, muita televisão. Pararam aquelas rodas de família em muitos lugares, aquela roda de amigos, aquela coisa da roça, do pessoal fazer festa com viola e tal. Isso está se perdendo. E aí eu comecei a pensar, nossa, essas crianças já tocam, né? Por que não deixar um violão para elas tocarem? E aí o que aconteceu? Havia um projeto na cidade que tinha sido finalizado, era um projeto de violões e tal, e esses violões estavam todos lá numa salinha da Secretaria de Educação, todos esquecidos, largados lá, né? E não havia nenhuma perspectiva de ter um novo projeto ou renovar esse projeto. Quando eu vi aqueles violões, eu falei, caramba, que tristeza, né? Violão quebrado, violão sem corda, violão tudo largado lá e tal. E eu falei, peguei, se eu não me engano, primeiro a gente pegou um violão, né, de lá. Aí a gente falou assim, pode levar esse violão para a escola? Beleza, levamos para a escola. Depois foram 4 violões para tocar no recreio né, no momento que fosse adequado para ela tocar, às vezes ensaiar uma música de uma apresentação e tal. O primeiro eram aqueles alunos que já tocavam, então tinha que ter uma certa, assim, a gente falava, você pode, você não sabe nem como segurar o violão, então espera um pouquinho, né? A gente viu que só esses poucos alunos, é uma escola com 300 e poucos alunos, né? Então você vê ali, sei lá, 5, 6 que sabiam tocar um pouquinho, pegavam o violão e sentavam no recreio para ficar tocando. Aí juntavam uma criançada para assistir, cantar junto, e às vezes pegava o outro violão e ficava só fazendo barulho, porque ele não conseguia imitar. Exige uma observação muito apurada para você imitar alguém tocando violão, por exemplo. E começou essa coisa, essas rodinhas de violão. Isso, é criança ali de 8 anos, 7 anos, tá? A partir daí a gente começou a ver que alguns alunos que não sabiam, nunca tinham pego um violão na frente, na mão, né? Nunca tinha pego e tocado um violão. Eles começaram a aprender, porque esses sim, eles já tinham alguma coisa que despertou, né, no desenvolvimento dele, a imitação. E eles já conseguiam imitar. Assim que eles entenderam a questão das cordas, a questão dos dedos e das casas, eles começavam a imitar. E aqui o ritmo vai de ouvido, vai no corpo, né? A gente já viu isso na dança, a gente já viu isso em várias outras atividades em que o corpo e o ouvido levam a gente a copiar um ritmo, por exemplo. Então eles começaram a tocar e começaram a aprender. Eu falei, caramba, por que a gente não pensou isso antes? Então foi uma coisa que eu trouxe da minha vivência quando eu era mais novo e apliquei nessa escola. Essa é uma escola que ainda tem muito problema de crianças, né, que estão um pouco largadas. Eu e alguns alunos, a gente fez uma espécie de uma dramatização de sala em sala, como cuidar do violão, né? Então a gente falava assim, se você vê um colega deixando o violão no chão, largado, não, aí a gente fazia em câmera lenta, né? Tudo uma coisa bem lúdica para eles entenderem. Isso lá atrás, né? Você tem que saber ler o seu ambiente, saber ler a sua realidade para saber até onde você consegue isso. Mas basicamente o roda de música é você ter alguns instrumentos, pode ser um violão, tá? Por exemplo, um violão e você deixar ele numa biblioteca, deixar ele numa secretaria ou em algum lugar de uso comum. Claro que antes disso, você tem que fazer uma certa orientação, você pode passar
todos falando com todos, você pode mandar um informativo, um recadinho, avisando os pais, e sobre coisas simples. Se a sua escola, por exemplo, ela for uma escola onde as coisas funcionam assim, muito bem, as famílias estão sempre presentes, as crianças estão bem saudáveis, brincando, não tem muita confusão, muita violência, isso vai ser muito fácil, vai ser muito simples de fazer. Se a sua escola for uma coisa mais difícil, né, um ambiente mais complexo, nessa questão de cuidado, de agressividade, né, de agitação, aí você vai fazendo um trabalho, né, começando por aqueles que já tocam, por exemplo, e depois ir abrindo. A gente chegou a tentar, por exemplo, crachá. Você vai dando crachá para alguns alunos. Né? Aqueles que já sabem tocar, aqueles que você sabe que vão atrás, assim, vão aprender, mesmo que eles não saibam muito. Né? E aí você vai ampliando isso, até que você chegue a todos. Todos podem pegar. Porque é uma cultura. Se a escola não tiver uma cultura, ou o ambiente onde você estiver não tiver essa cultura de usar as coisas coletivas, de cuidar das coisas coletivas, fica um pouco mais complicado mesmo. O primeiro empecilho que você vai encontrar é provavelmente um adulto, sei lá, uma pessoa que vai estar lá olhando, ela vai falar assim, não, esse violão vai ficar aí, as crianças vão quebrar esse violão. É verdade, elas vão quebrar o violão. Elas vão quebrar o violão principalmente se elas não souberem o que é um violão, para que ele serve, como que toca. Isso eu digo básico, tá? Não é dar curso de violão para todo mundo, não. Isso só no caso do violão. Pode ser qualquer outro instrumento. Pode ser um pandeiro, pode ser um cavaquinho, pode ser um ukulele, pode ser um xilofone, enfim, né? Mas se a criança não souber o que é aquilo, ela vai usar da forma errada e vai acabar quebrando. Ela vai largar no canto, ela vai espalhar as coisas e aí vai acabar quebrando mesmo. Mas é melhor, por exemplo, o caso do violão, que ele quebre com uma criança tocando, tentando aprender, do que ele quebre largado num porão, por exemplo. Isso no caso que eu peguei, né? Mas se você for para lá, vamos comprar um violão para a escola, né? Aí é criar essa cultura do uso coletivo. Então você determina algumas regras, vai vendo o que funciona, o que não funcionar, você refaz, você repensa, você pega toda a equipe da escola para pensar junto onde é o melhor lugar para deixar. E se você pode criar, por exemplo, com os alunos, uma pequena comissão de responsabilidade sobre o violão. Então eles vão ficar responsáveis, por exemplo, por ver se tem algum violão sem corda, estourou a corda, se está desafinado. E aí é legal, às vezes você pode ensinar um aluno que já está bem esperto assim, a afinar um violão. Né? E não é, hoje em dia tem celular, tem afinador, é muito fácil. Então, se você ensinar isso para 2, 3 alunos, principalmente com escolas de Fundamental 1, é muito legal você ver acontecendo, muito mesmo. Hoje a gente tem 10 violões, né, que são da escola, um outro violão que foi doado por um aluno meu de um cursinho pré-universitário comunitário que eu dou aula, e ele me doou um violão para a escola ali, para a gente usar. E tem um que eu doei, que era um violão que eu comprei uma época, não usava. É bem simples, daqueles bem baratos, bem sossegados, assim, né? E alguns alunos que já aprenderam a tocar e tal, eles foram ampliando, querendo melhorar um pouco mais, só que aí tinha um empecilho. Como eu falei, a escola ela atende alunos, às vezes, muito pobres, ou alunos que não têm na família alguém que toca, não tem nada disso. Então ele não tem um instrumento para ficar treinando, por exemplo. E lá não tem uma escola de música, por exemplo, né? Aí esse instrumento ele vai sendo, a criança pode levar para casa. Então isso desde o ano passado está acontecendo. E às vezes na bolsa a gente coloca algumas folhinhas com acordes ou com músicas que as crianças aprenderam a tocar, algumas que elas não saibam e queiram aprender. Então a gente põe algumas coisinhas ali na bolsa para caso tenha uma curiosidade da criança querer ir um pouco além do que ela já sabe. Isso tem sido muito legal. A outra coisa que tem também, que aconteceu ano passado, eu como voluntário, eu ia na escola eu dava 4 aulas voluntárias, né, que eu não recebia por isso, e pegava alguns alunos que ficam o dia inteiro na escola, e aqueles que queriam, a gente fazia aí sim uma aula para você aprender a tocar violão. Então, as casas, as cordas,
o ritmo, a mão direita, a mão esquerda, a postura, tudo isso. E aí foi legal, porque nessa aula nenhum aluno tocava violão. Nenhum. E aí desses eu criei, né? A gente conseguiu fazer surgir mais ou menos mais uns 10, 15, 20 alunos que passaram a conhecer o violão. Eles sabem tocar um pouco, né? Numa escola de música ou numa escola, sei lá, particular, onde existe todo um suporte no bairro, na região que a criança pode aprender, os pais às vezes tocam, aí você não precisa disso, né? Mas eu digo aí nos casos de escolas, às vezes, onde a situação é um pouco mais complicada mesmo, e você consegue levar isso de uma forma super legal. Se você quiser aplicar isso, é só aplicar. Se você quiser entrar em contato comigo para saber alguma dúvida, tirar alguma dúvida, saber alguma outra coisa, é só chegar junto e perguntando pra gente criar um novo conceito de musicalização também fora da sala de aula, né? Musicalizar o mundo. Então é isso aí. Agora a gente vai falar então sobre o segundo tópico. Até mais! Você toca trem-bala, colherão, colherinha, cloron, labamba. Toquei pra minha mãe, era uma vez, ela gostou. Ah, gostou? Então... Sertanejo, nunca aprendi. Ó, sertanejo. Ah, vamos ver se a gente aprende alguma música. Eu quero aprender música de romance. Música de romance? Antes eu não sabia, eu ficava fazendo qualquer coisa. Ah, é bem isso. Eu falava assim, eu não sei tocar violão, olha, fazer qualquer coisa. Vamos falar agora sobre os cotidiáfonos. Olha que nome estranho. Talvez você nunca tenha ouvido falar nos cotidiáfonos. E o que o nome já diz pra gente? Ele soma duas palavras. A palavra cotidiano com a palavra fonos, que tem a ver com som. Isso dá uma ideia pra gente. Que ideia é essa? Os cotidiáfonos são objetos do nosso cotidiano, utensílios, coisas que a gente usa para diversas coisas no nosso dia a dia e que a gente pode explorar de uma forma sonora. Isso aí que a gente está falando dos cotidiáfonos, de explorar o mundo sonoro ao nosso redor, tem muito a ver, ó, com esse livro aqui, ó, e com esse amigo nosso aqui, ó. Consegue ler? Murray Schafer. Ele tem um outro livro, que não é esse, é mais grosso, chamado Ouvido Pensante. É muito legal a relação que ele cria com o universo dos sons, com o universo dos instrumentos e da música, como ela é produzida pela nossa sociedade. E esse aqui, ó, ele é um livro muito legal, porque ele tem atividades, né, que trabalham a educação sonora, todas assim, ó, bem... Será que dá pra ver? Todas assim, bem descritas, né, bem simples. Então ele fala aqui de exercícios que a gente pode fazer para levar para a sala de aula uma nova forma de você se relacionar com o mundo dos sons. E uma forma de a gente se relacionar com o mundo dos sons, principalmente a criança faz muito bem isso, é explorar os objetos que a gente usa no nosso dia a dia, só que ressignificando eles. Então, por exemplo, essa tigela, ao invés de ela ser uma tigela para a gente servir alguma coisa para comer, ela pode se transformar em um gongo. Ou essa bandejinha
né? Ou uma colher de pau, que a gente pode fazer uma atividade, por exemplo, com um cabo de vassoura, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ou até uma colher pequena, daquelas de comer mesmo, né? Nosso amigo Estevão Marques, ele tem um super curso, um super trabalho desenvolvendo as colheres como instrumentos musicais, né? Por exemplo, caixas e até sacola, né? Um negócio que a gente acha que não vai servir para quase nada, só para colocar nosso lixo lá em casa, né? A gente pode criar um tambor com ele, né? Usar esses sons todos que ele tem numa atividade musical. E para isso, você não precisa comprar um instrumento, não precisa ter uma sala repleta de instrumentos, né? Que também é bom, mas explorar os nossos objetos do cotidiano. Por exemplo, isso aqui é aqueles pratinhos... Opa, tá vivo. Esses pratinhos de pôr vaso, né, no jardim. Você pode usar ele como um simples tambor. Mas para ele ficar mais legal ainda, você pode aí trabalhar esse objeto e transformar ele, aí sim, em outra coisa. Né? Você pode transformar esse vasinho, esse suporte, pratinho para vaso, num pandeiro. Então você pode, por exemplo, cortar aqui essa parte, colocar umas tampinhas amassadas para servir de platinelas, né? E ir tocando com as crianças e dando asas à sua criatividade, né? O que é legal? E aí eu vou citar novamente o Estevão Marques, que é um cara que, se você não conhece, vai conhecer o Estevão Marques. Porque ele é um grande mestre hoje. Apesar de ele ser um cara novo, ele não é um belinho de barba. Ele é um cara super novo, mas com uma trajetória gigantesca de pesquisa e de apresentações, né? E ele tem um vídeo que ele fez até há pouco tempo aí na página dele no Facebook, que é sobre os materiais reciclados, que é um pouco a ver com os cotidianos, né? E ele fala sobre 3 Cs. Eu achei muito legal isso, eu vou repassar para vocês, mas procurem depois o Estevão Marques. 3 Cs, né? Que tem a ver com isso. Um é coletar, de você coletar esse material, ir juntando esse material e colecionando esse material todo. Né? Às vezes são coisas que a gente joga fora, né? Então, colecionar ou coletar. O segundo, conectar esses instrumentos. Então, você vai fazer... aqui, ó. Esse é um instrumento a partir de um cotidiáfono, né? Ó, uma lata daquelas de batata, né? E aí eu conectei uma mola de resistência de torneira. Sabe aquelas torneiras que ficam quentes para você lavar a mão? Como conectar? Então você pode conectar com uma cola, com uma fita, com uma abraçadeira, enforca-gato, qualquer coisa que sirva para ficar aquilo preso, né? E aí eu até coloquei um rolo de EVA para trabalhar. O que é isso aqui? É um tambor de trovão. Para você que vai contar histórias assombradas sobre casas que estavam sobre grandes tempestades no meio da noite e um trovão caiu, ou então o som do vento. Né? Aí aqui a gente conectou então coisas do nosso dia a dia para recriar para criar um novo objeto, né, que vai ter uma nova função. Então eu mostrei aqui alguns de exemplo, estavam aqui fáceis perto de mim, mas os cotidianos são basicamente isso, ressignificar objetos do nosso cotidiano para explorar eles de forma sonora. E você pode criar atividades, pegar uma música, pegar um ritmo que você vai trabalhar e usar as sacolinhas, por exemplo. Imagina então todo mundo na sala de aula
num círculo, em pé, e pegando a sacolinha. E aí você vai lá, a gente vai contar agora 4 tempos, e vai dançando. E no tempo 1, você bate a sacola. Né? Agora a gente vai tocar no 1 e no 3. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Né? Então você está usando um instrumento, uma coisa do nosso dia a dia extremamente fácil de você conseguir. É só pedir para o aluno fazer isso aqui, ó. Não vou fazer, né? Estourar essa sacolinha. Mas é muito simples e você pode criar um mundo de coisas, dar asa da sua imaginação, juntar com algum conteúdo que você já está trabalhando, com alguma apresentação que você vai fazer. Tem que fazer uma apresentação. Eu já vi isso, hein? Uma apresentação de Dia das Mães. Nossa, não tenho nenhuma ideia, tem pouco tempo e tal. A professora foi lá e pegou bexigas e usou uma orquestra de bexiga. Outra eu vi já fazendo também com uma orquestra de saquinhos de plástico, né? Então você pode fazer 1000 coisas reutilizando esses objetos do cotidiano. E você pode usar ele cru, né, digamos assim, do jeito como ele foi feito, ou de uma forma nova, como essa garrafa. Parece vidro, né? Ó. Mas não, é garrafa PET de plástico. Aqui, ó, com 4, será que já vão dar? Aí. Ei, dragão! Então, você pode pegar uma garrafa, por exemplo, e colocar um pininho de bicicleta, daquele de pneu, né? Uma válvula de câmara de pneu e conectar ela lá, de novo, ela na tampa da garrafa e pronto. Só encher de ar, usando uma bombinha daquela de encher bola, ou aquela de ligar no carro, ou a do posto. E aí você vai afinando a sua garrafa com ar. Quanto mais ar, mais aguda ela fica. Parecendo um vidro. Essa aqui, por exemplo, ela não está marcada, né? Eu tenho uma ali que é um Si, que a gente pode chamar ele de B4, que é um Si já bem agudo, mais agudo que isso. Então a gente tem aqui um Dó 3, um Mi 3 e um Sol, um G3, né? Um Sol 3. Você pode usar ele para tocar no corpo. Você pode usar com uma baqueta, um lápis, né? O hashi de comida japonesa, ele é uma ótima baqueta para tocar a garrafa, né? E aí, que tipos de garrafa? Você pode usar a garrafa, por exemplo, a garrafa de Guaraná Antártica, de Pepsi, sem querer fazer propaganda, tá? Ela já tem uma sonoridade natural e um que a gente chama de sustain, né? A sustentação do som grande. O som duro, ele é longo, né? Isso é legal. Tem a garrafa que eu não vou conseguir mostrar aqui. Essa aqui era uma garrafa de um Guaraná de uma marca que eu nunca ouvi falar, nunca tinha visto, daquelas bem baratas e bem estranhas. E ela era toda reta. Então o que eu fiz? A mesma coisa serve para garrafa de Coca-Cola. Você põe ela no fogo. No fogo não, né? Você vai lá em cima do fogão, perto da boca lá, vai passando, né? Isso é legal um adulto fazer. Perto do calor do fogo, você vai girando ela na silhueta. E ela vai formando essa silhueta que vai dar um som bom também. A da Coca-Cola, se você não faz isso, ela fica meio seca. Mas se você dá essa leve aquecida, bem leve mesmo, tá? No foguinho baixo, lá longe do fogo. E aí você já consegue bastante resultado bem melhor. Algumas dicas importantes. Onde está o segredo da garrafa? Para ela não desafinar. Na tampa. A tampa precisa ser furada do jeito certo, porque senão o ar vai vazar. Como furar a tampa? Tem vários jeitos. Você pode usar uma furadeira, uma broca 8, se não me engano, né? Pode ser. Outra forma bem mais simples é pegar um prego, com um alicatezinho você segura o prego e aquece o prego no fogão, por exemplo. E aí você vai com o prego quente e fura a tampa. Vai abrindo com o prego quente até o lugar que você vai
até o tamanho do furo que você quer. Uma outra forma são aqueles ferros de solda. Você liga na tomada, ele já fica quente e aí você só fura rapidinho, né? Não pode ficar muito tempo no plástico e ele vai soltar aquela fumaça que não é legal. Então você vai lá, só fura, esquenta ele e já tira. Você não pode abrir demais, então tem que deixar a abertura bem no tamanho certo para a válvula passar. E a válvula você tem que passar depois que ela já está meio resfriada, porque se ela estiver mole ela vai, né, vai se desfazer. Então você passa a válvula para dar pressão. Para isso você usa aquele alicatinho de puxar, né, bem simples. Então qual que é o segredo? Fura a tampa, acha o tamanho certo, passa a válvula com força, né, usando um alicatezinho e enche de ar. A garrafa mesmo, só se você quiser fazer aquilo que eu falei, mas não precisa, né? E você pode pedir para os alunos trazerem a garrafa, fazer junto com eles, é bem legal. Mostrar a questão da afinação. A parte de afinar eu acho que é a mais interessante para você construir isso com eles em sala de aula. Porque aí você pode levar um afinador, você vê a questão da pressão, você pode chamar um professor de física, de ciências para te ajudar. Vai ser bem louco, bem legal, né? Isso pode ser com crianças pequenas, né? A parte de afinar assim e tal. Outra coisa que faltou falar. Esses pininhos aqui de bicicleta, se você for fazer isso, compra na internet, né? Tem loja do mecânico, tem essas lojas assim para quem já trabalha com essas coisas, é bem mais barato. Não vai sair na sua cidade aí buscando na borracharia. Primeiro que eles podem te dar algumas já meio quebradas. Eu fazia isso e não dava muito certo, tá? E uma nova lá é bem mais caro. Então, na internet você compra uns pacotinhos que já vem com uma quantidade, sei lá, 30, 50. E se você for fazer em grande número, né? E aí você compra e vai passando. As primeiras tampinhas podem ser que dê errado. Então você enche de ar, deixa lá ela um dia, 2 dias e vê se a afinação dela não perdeu, né? Porque ela vai ficando mais grave porque o ar tá vazando, tá? Outra coisa, deixar no calor, no sol, vai alterar um pouco o som. Mas depois que você leva para a sombra, ele volta para o que você deixou. Tudo bem? E é muito legal. Você pode criar uma atividade, por exemplo, cada um segura 2 garrafas. E você determina as notas que vão ser usadas. E aí você combina. Agora o grupo 1 vai tocar pam, bam, pam, bam. Né? Por exemplo, eu sou o grupo 1. Então eu tô com essas 2. Então agora você... Aí vem o grupo 2. E aí você vai criando combinações. Você pode falar sobre acordes, você pode falar sobre intervalos, né, de notas. Então, é uma dica super útil, tá bom? Então, os cotidiáfonos, eles podem ser transformados, né? Alguma coisa que era uma coisa e você transformou em outra, ou eles podem ser puros, assim, né? Como essa bandeja se transforma no gongo. Acabou este vídeo. Ainda não. Faltou eu falar aqui, ó, algumas dicas de onde você pode procurar um material para você ver e se inspirar, que é muito legal. Todo mundo fala do Stomp. O Stomp, ele é muito legal. Ele é um grupo lá da Inglaterra e ele faz shows em vários teatros lá, né? Veio pro Brasil já. E usando saco de lixo, vassoura, bola de basquete, carrinho de supermercado, cotidiáfono, né? Uma performance muito legal e envolvente. Só que tem um grupo que eu atualmente estou mais apaixonado ainda, estou muito encantado, porque ele é brasileiro, nasceu numa escola, se não me engano, na escola lá da Vila Cachoeirinha em São Paulo, que é o Embatucadores. Se você não conhece Embatucadores, vai lá no YouTube. Se você mora em São Paulo, vai lá no Facebook e curte eles, porque eles se apresentam quase todos os domingos na Avenida Paulista. E vai ver que é muito legal, é muito bonito. Eles são alunos da escola pública, que um professor, o Rafael Ripp, muito inspirado, né, trouxe esse universo dos cotidiáfonos para eles. E eles fazem lá as apresentações usando cano, usando colher, usando balde, usando as garrafas e outras coisas mais. É muito, muito legal mesmo para vocês verem. Eu fico encantado assim, de ver e acho que devia ser uma coisa que devia ter muito mais por aí, né? Então, se você não conhece, Embatucadores.
Terceiro, tem um outro grupo também, chamado escalafobéticos. Os escalafobéticos, eles criam instrumentos inusitadíssimos, como um violão criado num galão, daqueles galões de gasolina, por exemplo, ou uma bateria toda diferente, toda criativa, e por aí vai, né? Procurem eles também, que é legal para você ter novas ideias. E aí eu vou cair nesse último ponto dessa aula, que é a luthieria, né? O luthier. O que é o luthier? O luthier é o cara que cria instrumento. Antigamente eram os caras que criavam violinos, violoncelo, né? Instrumentos muito clássicos e tal. E com o tempo, com essa coisa da modernidade, foi se expandindo para se criar outras coisas. Então é a luthieria que a gente chama de luthieria criativa, né? Então você põe a sua cabeça para funcionar e vai criando e vai dando asas à sua imaginação, né? Quando você se envolve com a luthieria, e por que eu estou falando isso? O professor de musicalização, de música, de artes, ou curioso, como eu vejo muito assim, né? Aquela pessoa que não é da área, mas está lá, cheio de curiosidade, querendo aprender, a luthieria vai te levar para um mundo muito legal, que é o mundo da construção. E aí você passa a entender como o som funciona, como ele se propaga no instrumento, coisas lógicas que você talvez nunca tivesse parado para pensar, né? Dos materiais, das madeiras, do plástico, do eletrônico, como você faz uma captação, né? E eu digo isso não para você sair por aí construindo violão e vendendo violão a preços, né, de luthier, assim, que são um instrumento muito bom, mas não isso, para você conhecer e despertar a sua criatividade, tá? Principalmente para isso. Então, esse aqui, por exemplo, foi um instrumento que veio dessas pesquisas, dessas ideias malucas que a gente vai tendo aí, que para a sala de aula são muito legais. Porque uma das coisas muito legais da educação é você não fazer o aluno só aprender aquilo que você fala. É você criar uma autonomia para ele e através da criatividade dele vai dar asas para aquele conteúdo que você ensinou e vai trazer coisas novas, vai trazer ressignificações, recriações e coisas muito transversais que trabalham em matemática e ciências, né? Por aí vai. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na próxima e última etapa da nossa participação aqui no Congresso Musicalizando o Mundo, que é o terceiro ponto, que são os partes sonoros. Então, a gente se vê lá! Cirandeiro, cirandeiro, esperando teu anel, brilha mais do teu sonho. Cirandeiro, cirandeiro, esperando teu anel, brilha mais do teu sonho. A ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. A ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós.
terceira parte agora da nossa conversa musical. Bom, a gente já falou sobre o nosso projeto Roda de Música. Falei também sobre os cotidiáfonos. E no final dos cotidiáfonos eu tinha falado um pouquinho sobre os luthiers, a luthieria, a arte de criar os instrumentos. Agora a gente vai falar então sobre outra coisa que talvez alguns não saibam ou nunca tenham ouvido falar, que é o parque sonoro. O que é um parque sonoro? Se você falar isso para uma criança, olha, vamos fazer um parque sonoro aqui na nossa escola, ele vai achar que vai ter uma montanha russa ou uma roda gigante, né? Mas não. Na verdade, um pouco parecido, mas o parque sonoro ele existe para você deixar a criança num ambiente de um estímulo, né, sonoro, faltou a palavra aqui. Esse estímulo sonoro vem através de brinquedos e coisas que você vai posicionando estrategicamente no ambiente. Pode ser da escola, da sua associação, enfim. Esse ambiente vai ser preparado para a criança desvendar um mundo de sons. Então você pode instalar coisas, e aí eu vou mostrando no vídeo para vocês, nas fotos, e você vai instalando coisas, você vai instalando brinquedos criados para que a criança desvende o som. E isso já é até que muito conhecido na educação infantil. Se você é da educação infantil, você já deve ter ouvido falar, ou não, mas você deve ter visto algumas coisas muito parecidas, né? Porque na educação infantil isso é muito do universo da criança, desvendar os sons, batucar, bater nas coisas, ver o som de cada coisa, né? E no mundo já do ensino fundamental, por exemplo, ou principalmente no ensino fundamental 1, muitas crianças já não têm tanto esse universo de você desvendar os sons, né? Porém, ele é muito importante também. Por quê? No Fundamental 1, a criança começa, né, o processo de aprendizagem dela, a mente dela, toda a forma dela trabalhar, os conteúdos que ela vai vendo, fazem com que a criança comece a relacionar as coisas e também a entrar até no mundo de algumas abstrações, né, que depois vão ficar muito comuns no Fundamental 2 e daí pra frente. Mas no Fundamental 1 é quando ela começa a associar coisas. Então ela vê isso, eu vi isso aqui num comercial, eu ouvi essa música em algum lugar, eu conheço essa canção que meu professor tocou. E aí ele vai relacionando as coisas que ele vai encontrando. E o parque sonoro nessa idade é muito interessante para que a criança, mais uma vez, se musicalize, se experimente nos sons fora da sala de aula, fora do momento, da hora da aula, né, por exemplo. Então, que a criança tenha a liberdade de bater, de fazer barulho, né? Muitas delas, às vezes, nem tiveram isso na educação infantil. Então, é melhor ainda, né, se elas puderem fazer isso em algum momento, que seja nessa fase aí dos 6 até uns 10, 11 anos. Outra coisa é que, através desse parque sonoro, você pode criar, né, junto com as crianças, você pode fazer uma pesquisa de sons. E o mais legal é a parte do timbre. Então a criança, quando ela vai batucando, vai batendo nas coisas, vai tocando, vai assoprando, ela vai se relacionando com o timbre de coisas e de instrumentos. Para ela, talvez agora, seja só uma descoberta. Mas, por exemplo, se ela for tocar um dia, se ela for trabalhar com arte um dia, então ainda, né, ela vai trazer todo esse universo de timbres para ela. E uma coisa que acontece às vezes nesse mundo muito digital nosso é um pouco da pobreza dos timbres. Aliás, a criança, né, os adultos de hoje, eles tiveram às vezes muito pouco contato com esse universo. E essa pobreza de timbres, ela é um pouco triste, ela empobrece a música, ela empobrece um monte de coisas nos nossos ouvidos, né? O Schaeffer fala muito disso, por exemplo, no livro do Ouvido Pensante. Então, se você não leu esse livro, leia esse livro, porque ele é muito legal, ele vai te abrir a mente, né? Então, o que são os parques sonoros? São brinquedos instalados no ambiente, por exemplo, da escola ou da onde você estiver, pensados para que a criança desvende os sons ao redor dela e brinque, é para brincar.
Lá em São Paulo, aconteceu um movimento da prefeitura em que 110 escolas de ensino infantil passaram por um processo de criação de parques sonoros. Então tinha uma equipe responsável para isso, mobilizava as escolas, coordenador pedagógico. Foi muito legal. Tem uns vídeos no YouTube que vocês podem procurar, porque são informações muito ricas e tem até uma apostila explicando toda a teoria, toda a parte do porquê e do como, né, de como foi feito. Existe toda essa apostila lá na internet, é só você procurar no Google, lá, parques sonoros, apostila ou teoria ou vídeos, que você vai encontrar muita coisa interessante. O que é interessante você pensar na hora de criar um parque sonoro no seu ambiente? Primeiro, você talvez tenha que mobilizar pessoas. Sozinho, você pode conseguir fazer algumas coisas, como esse brinquedão aqui que eu fiz especialmente para o nosso congresso. Mas, se você quiser fazer algo grande para a sua escola, que ocupe um ambiente todo, você vai precisar mobilizar talvez alunos, pais, professores, a equipe pedagógica, fazer uma pesquisa, que tipos de sons, que tipos de material. E o mais legal do parque sonoro é você reaproveitar materiais. Então pedir para as crianças, pode trazer garrafa, pode trazer latinha, pote de margarina, tampinha, anelzinho de como que fala? De latinha, né? Pote de Danone, cano, balde, o que tiver. E aí essas coisas você vai coletando mais uma vez, né? Como a gente viu lá, você vai reunindo esse material e aí depois você vai planejando. Isso aqui a gente pode fazer uma coisa suspensa, penduradas com cordas, com barbantes, fazer uma cortina de tampinhas, onde a criança vai passando ali, vai fazer um monte de sons, né? Você pode pegar várias coisas como sementes ou coisas como tampinhas mesmo e colocar em pequenos... Sabe aqueles saquinhos de feira que são todos cruzadinhos, assim, redinhas, né? Você enche eles e faz coisas em que as crianças possam pegar e sentir enquanto elas encostam o som que faz. Parece o som do mar, por exemplo, né? Você pode fazer uma parte de percussão com balde, lata, onde a criança vai lá e né? E faz uma bateria, onde ela vai brincar de ritmo, onde ela vai brincar de timbres diferentes na hora de bater. E às vezes ela pode treinar até algo que ela já sabe, né? Ela aprendeu o ritmo do baião, e pegar lá os instrumentos. Isso ia ser super legal. Imagina a criança se reunindo para fazer música ali com os objetos. Isso é mais pro ensino fundamental 1 para cima, tá? No 2 não, no infantil, mais desvendar, deixar a criança pegar, bater. Ela vai quebrar? Vai. Ela vai puxar. Tem que pensar então bem em como você vai colocar isso, deixar tudo bem sempre firme e cultivar um pouco de desapego. Então você lá, criou um negócio, o professor está acostumado com isso, né? Você criou tudo, aí a criança vai lá e quebrou. Acontece. Então você pode, olha só, não tinha pensado nisso, então você vai lá e pensa outra coisa, pensa de uma outra forma. A criança não quebrar de novo, para ficar melhor, para ficar mais seguro, para ficar mais bonito. Enfim, né? Você vai sempre, como que fala, atualizando e refazendo as coisas. E se os alunos forem seus parceiros nessa construção, vai ser melhor ainda. Vai ser super, uma pesquisa super profunda. Você vai poder trabalhar vários tipos de conteúdos, incluindo a coisa do meio ambiente, de você reaproveitar as coisas, né? E também sempre dar uma funcionalidade. Você não pode só colocar um negócio lá à toa, né? Que não vai servir para nada. Então, buscar que tipo de timbres você gostaria. Que talvez uma espécie de um reco-reco, ou tambores, ou algo mais, como que fala? Com alturas, né? Dó, ré, mi, fá, quem sabe? Né? Você pode criar isso, colocar na parede do corredor da escola. Os canos, por exemplo. Né? Então isso é muito legal. Eu vou mostrar aqui esse brinquedo que eu fiz. Eu não tenho nome para ele ainda não, mas ele está me parecendo
sei lá, um avião com essas asas, né? Então eu utilizei uma coisa que é muito comum de encontrar hoje, que é o pallet. Aquelas madeiras ali, ó, todas já encaixadas que os mercados usam, as empresas usam para fazer grandes, né, carregamentos de coisas e tal, e depois eles acabam sendo descartados e você encontra eles hoje em dia muito fácil, tanto para você reaproveitar de graça, ou então até lugares que vendem por 10, 15 reais um pallet desse. E aí se precisar tratar, você dá lá uma lixadinha, ou vai lá, vamos pintar o pallet hoje, então junta a turminha da escola e pinta o pallet. E aí você vai criando, né? Então o pallet ele é muito legal porque ele já tem uma estrutura meio pronta, né, para você encaixar algumas coisas, conectar. Então eu vou mostrar um pouquinho. Esse aqui eu fiz para o congresso, depois eu vou levar ele lá para a escola. Mas ele não está completo porque eu preciso colocar ele depois no carro e ele não vai caber se eu colocar todas as coisas que eu quero. Então ele está só com algumas ideias para eu passar para vocês. Então, lembra da garrafa? E já está afinado, né? Com a escala maior de Dó, a escala maior de Dó aqui um pouco mais aguda. E dá até para colocar mais um aqui que eu não coloquei, né? Mas dá para colocar assim. E como que eu fiz, por exemplo? Aqui dentro, atrás dessa madeira vertical, tem um cano de PVC, onde eu fiz o furo para encaixar a tampa da garrafa. Então as garrafas estão encaixadas. E aí a criança pode vir aqui, ó. Outra coisa que eu pensei, que você vai podendo criando aí de acordo com a sua ideia, né? Nesse caso aqui eu diferenciei, por exemplo, o Fá e o Si, eu coloquei garrafas transparentes. Nas outras eu coloquei coloquei as verdes, né? Por quê? Aqui a gente pode trabalhar, por exemplo, a escala pentatônica, né? E aqui a mesma coisa, ó. Né? E aí você vai encaixando. É importante você sempre pensar na conexão. Por exemplo, a primeira vez que eu trabalhei com cano e garrafa, a garrafa ficava solta. Aí eu levei para a escola todo feliz. Ei, vamos usar na feira de ciências. Começou a voar a garrafa, a criança pegar a garrafa sai voando. Então tem que sempre pensar em como deixar isso preso de uma forma segura, em que a criança não vai, ela vai ter a curiosidade de mexer, mas que ela não mexa assim, pegou e já saiu na mão, né? Que seja segura. Às vezes pode acabar soltando, quebrando, faz parte, tá? Que eu falei da questão do desapego. O que mais que tem aqui? Eu coloquei, por exemplo, uma latinha, ó. Aqui, uma garrafa de Danone. Fazer um reco-reco. Aqui uma latinha, né? Essa baqueta aqui não é a melhor. É interessante você também pensar, por exemplo, em baquetas, né? Cabinhos como, olha, ui, eu sou uma baqueta, né? Para você utilizar, para a criança utilizar no brinquedo sonoro lá que tiver no parque. E aí é legal às vezes você amarrar com um barbante para a criança saber que aquela baqueta é naquele brinquedo, ele vai usar ali, não pode usar no outro, não vai estragar. Então você, sei lá, amarra uma cordinha, um cadarço, para ela saber que aquela baqueta é daquele brinquedo, né? Por exemplo, essa aqui, ó, eu uso ali em cima, nos canos. Vamos ver o cano? Os canos eles também são afinados, só que pela altura do cano. Olha só que legal. Esse cano aqui, por exemplo, nem vai aparecer todo ele para você. Mas ele tem aqui quase 1 metro e... quase 2 metros, né? Ó. Vou tirar ele do chão. Pode ser com a mão, pode ser com a baqueta. Você já deve ter visto o Blue Man Group. O Blue Man faz música com esses canos aqui, é uma música bem legal, só que eles usam os canos maiores, né? Aquele som de contrabaixo, né? Ó. Esse aqui já é menor, ó. E o cano tá só cortado, ó. Tá vendo? Cortadinho. Aqui um pouco maior, aqui o médio, né? Ó. E aí você pode posicionar ele na parede, no chão, ou em estrutura de pallet, por exemplo, né?
E aí você vai criando brinquedos. Eu criei um aqui, um outro. Vamos ver se vai aparecer. Que parece um telefone. Tcharam. Ó, esse aqui é uma mangueira de máquina de lavar que eu encontrei por aí. E aí eu conectei uma garrafa, ó, conectar. E aí eu falo aqui com ele. E quem tiver do outro lado vai usar como se fosse um telefone. É, ó, os tubos. E aí são ideias, né? Para isso é legal você entender sobre o que eu falei. Sobre a questão do saber, saber construir, ou saber como que funciona um instrumento, entender. Porque a partir dessa criação, sua cabeça vai para outros lugares. Vai ficar muito legal você, por exemplo, direcionar a sua equipe pedagógica, porque eles vão precisar de alguém que entenda de som. A maioria dos professores vai falar, nossa, mas vai virar uma batucada, uma barulheira. E aí você vai dando o direcionamento para essa criação. Uma coisa interessante é você pensar então nesse mundo dos luthiers, da luthieria, da construção de instrumentos, para entender como eles funcionam, para entender como o som se propaga, né? E eu tenho sorte porque aqui na cidade onde eu estou, em Atibaia, existe um curso de graça que você vai lá e faz. E quando eu fiz, eu aprendi a construir esse violão. Eu construí ele do zero, ó. Tcharam! Né? Legal, aprendi, você vai dando a sua cara e tal. Mas no começo é isso, você constrói o que eles falam lá, vamos construir um violão. Bacana. Qual que é o legal disso para onde eu quero chegar, né? Por exemplo, vou mostrar esse outro violão que eu mostrei ele no começo lá do outro vídeo. Esse violão, ele estava destinado ao lixo. Eu encontrei ele indo para o lixo e graças ao que eu aprendi, isso para aprender, ó, não precisa fazer um curso, você pode aprender na internet, você pode aprender no YouTube, você pode aprender na apostila ou com o luthier da sua cidade, né? Mas é legal, porque aí, ó, eu pude aprender a reformar, ele estava todo quebrado. E aí o que eu fiz? Eu reformei ele, a ideia não era deixar ele bonitão para vender, nada disso, era para deixar ele com cara de violão que ia pro lixo e renasceu. Então, olha só, né? Ó, olha só, ele tem até... Tcharam! Deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Aqui, ó. Né, eu fiz um mapa mundi, porque eu sempre gosto de mostrar o mapa para as crianças. Ah, essa música vem de lá, vem da Bolívia, essa música vem do Japão. E aí você vai mostrando. E depois que você vai descobrindo essa coisa de construir, você vai querendo fazer novos sons, como as garrafas, por exemplo, né? Esse aqui também, ó. É uma calimba que eu fiz aqui, ó. Com a lenda da Vitória Régia, né? Aquela lenda indígena que às vezes a gente conta para as crianças na escola. E aí, ó, com limpadores de para-brisa de carro. Olha o som. Olha só. Aí você vai aprendendo a entender as madeiras, a entender os materiais. Essa aqui, ó, também a mesma coisa. Era um coetê. Você já viu um coetê? Você sabe o que é um coetê? Não é de cabaça esse aqui, né? Também, ó, limpadores de para-brisa. E aí você vai começar a contar uma história na sua sala e você tem um instrumento como esse. E melhor do que você falar, ah, eu comprei esse instrumento, que também é legal, é falar assim, eu construí esse instrumento, as crianças vão ficar loucas. Como assim você construiu, professor? E aí você pode falar um monte de coisa para elas sobre essa sua descoberta, né? Esse aqui, ó, por exemplo, é um pedaço de bambu. E você já ouviu falar sobre o tambor de fenda? O tambor de fenda, você pode pesquisar aí no YouTube ou no Google. E você vai lá ver, tambor de fenda. E você vai ver uns de caixa, de madeira, bem bonitinho. Mas eles também são inspirados num instrumento que eu pude descobrir lá no México, né? Então sempre que dá um tempo, assim, eu junto, dou uma mochilada da forma mais econômica, vou para outros lugares. E no México eu descobri um instrumento chamado tuncul. Tuncul é da língua maia, que ainda é falada lá no México.
E é um instrumento que também tem outros nomes na língua dos mexicas, né, dos astecas e por aí vai. E ó, é um tronco de madeira onde você faz recortes com uma serra ou alguma coisa do tipo e eu fiz o meu com bambu. Lá eles fazem com troncos de cedro, muito bonito, todos com relevo, feitos ali na coifa e tal. Fica muito bonito. Claro que você precisa ter muita habilidade, muito tempo para fazer. Mas se você quiser pegar só a ideia sonora, você pode pegar um pedaço de bambu, cortar. Você pode usar uma baqueta. De novo, essa não é a baqueta ideal, né? E sai um som super legal. Você pode usar ele na sua história, na lenda. Você pode deixar para as crianças tocarem. E tudo isso você pode colocar lá no parque sonoro. Quando você faz essas descobertas dentro do mundo da construção dos instrumentos, você vai conseguir ter muita ideia para colocar no parque sonoro, né? Porque senão você vai ficar sempre pensando, igual eu coloquei aqui, uma latinha, um reco-reco, pô, acabou as ideias. Né? Como assim? Tem muitas ideias. Tem as ideias que já existem por aí, tem outras que ainda não foram pensadas. Então, a sua relação com a construção, com o som, vão causar essas novidades. Se você olhar o vídeo dos parques sonoros, eu vou colocar alguns trechinhos aí, você vai ver que é muito interessante ver como ideias surgem de coisas que você jamais imaginou que pudessem ter, usando tampinha de garrafa, por exemplo, né? Então, são 1000 coisas, 1000 possibilidades. E aí é legal para você, novamente, criar uma relação, talvez com a sua equipe pedagógica, com as pessoas ali envolvidas na escola, na ONG, e pensar, olha, a gente pode criar isso aqui, a gente pode criar sei lá, tem alguém que trabalha com madeira, por exemplo. Eu tenho um serralheiro, ele tem um monte de madeira lá, vamos ver o que ele tem. Ele pode fazer pedaços de madeira que quando você bate dá nota. E aí você pode pendurar elas, fazer um xilofone pendurado, um xilofone de parede, né? É muito legal a quantidade de ideias que você pode ter. Eu acho que eu falei tudo, né? Eu acho que aqui a gente já tem bastante ideias, bastante inspirações. Espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida sobre o Escola de Música, sobre os cotidianos, sobre os parques sonoros, você pode falar comigo, você pode pesquisar por aí na internet também, que tem muita coisa legal. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui hoje comigo. Agradeço também toda a equipe do Congresso, do Musicalizando o Mundo. E espero que vocês tenham tido ótimas ideias partindo da cabeça de vocês para ajudar a musicalizar mais o mundo, independente se é uma escola, se é um grupo de terceira idade, se é um grupo da colônia japonesa, se é uma associação, se é uma ONG, não importa, se é um hospital, já pensou que legal? Um hospital com um parque sonoro, com objetos que não são muito barulhentos, que não fazem muito som alto, olha que interessante, né? Trabalhar com as pessoas, por exemplo, que têm necessidades especiais em relação à visão, são muitas coisas. Então eu espero que vocês tenham tido ideias aí propícias para o ambiente que você está e vamos musicalizar o mundo.